família, em casa, daquilo que a gente cresce, né? A gente nunca deve esquecer de onde viemos e quem somos e onde queremos chegar, né? Profissionalmente e pessoalmente, né? E quando a gente integra, né, os seus valores pessoais, né, dentro de uma organização onde nós estamos, né, que prega, né, ou seja, o reconhecimento das pessoas, porque a gente costuma falar que quem cresce quem faz as empresas crescerem são as pessoas. São as pessoas. E para as pessoas fazerem a empresa crescer, elas estão engajadas, integradas, felizes, né? Ou seja, entendendo, né, o seu papel, Exatamente. Né? Ou seja, se sentindo valorizadas, né? E isso é uma chave mestre, né? Ou seja, em gerações, em organizações, né? Então isso são temas que nos impulsionam, né? A gente acordar cedo, feliz, né? Para poder desbravar o nosso dia a dia, e né? Ou seja, o seu melhor lá, né? Dá o melhor, porque aí você dando o melhor, né? Ou seja, faz essa engrenagem, né? Ou seja, de uma organização, de um país, né? Ficar melhor, ou seja, e aí a gente vai deixando o legado, né? E o legado não no ego, né? Mas dentro de uma ética, dentro de um crescimento, dentro de uma cooperação, estimulando a empatia. Estimulando a empatia. Sabe? Ou seja, nós não somos iguais, mas nós podemos, cada um dentro da sua posição, né? Ou seja, somar e fazer o melhor disso, né? E quando a gente não compete, né? Fica muito mais leve, né? Ou seja, sabe? Porque soma. Sai aquele clima de competitividade e sim um clima de união e resultado, né? Saindo do individualismo, que o tópico é o quê? É sinergia. É time, é todo mundo trabalhar junto, cada um fazendo a sua função, da qual vai se encaixando a engrenagem. Ou até mesmo o teminha do livro aqui, né? Que aqui eu vou juntar, quando a gente conseguir formar, a gente tem um resultado. Tabuleiro, né? Cada um tabuleiro. Na sua posição, fazendo o seu melhor, fazendo né? o seu melhor. A minha entrega, né? Ou seja, é um ponto, né, dentro de um processo, dentro de uma cadeia, né, para que o outro faça melhor, né, a sua parte, né, exatamente, adiante. Exatamente, é isso que eu vejo. E eu tava olhando aqui o seu livro, né, A venda vem, é consequência. Eu acho que a gente precisa de venda. Certeza. Mas todo mundo é vendedor, velho. Não existe essa profissão. Todo mundo é vendedor. Tá, tem um zelador ali, o cara é zelador. Não, mas o cara é um vendedor, que ele não tá zelando ali de graça. Entendeu? Ele tá vendendo o serviço dele. Entendeu? Tá o cara fazendo a filmagem ali e tal. Ele é vendedor, ele tá vendendo o horário dele ali. Ele trabalha 8 horas por dia, ele vai ser remunerado por aquilo. Então todo mundo é vendedor. Eu coloco até na mensagem que fica no WhatsApp, eu coloco. No final de tudo é venda. Né? Não é verdade? A gente não vive do capital, digamos assim, para sobreviver. Não vive para sobreviver. Então, no final, tudo é venda. Esse é o meu ponto de vista. Todo mundo faz algum tipo de venda. O Gé vai se apresentar. Pô, ali é o trabalho do cara. Então, ele tá vendendo a habilidade que ele tem. Luquinha vai se apresentar, vai mexer na moto de alguém. Tá vendendo o serviço dele. Não é verdade? Com certeza. Porque se ele fizer um serviço bem feito, ele vai voltar. Cara, o melhor marketing é o boca a boca, velho. Isso mesmo. Como é que é? Tá muito doido, Che, pô, fala. Cara, ô Léo, tu levou ele pra aqui quebrada, porque ele tá muito grog aí, velho. Sozinho, velho. A culpa é toda dele. Cara, deixa eu te falar, gente. Quando tu vier de novo, procura pessoas melhores pra tu andar. Não. Ele tentou me dar uma escova de dente no bolso dele, mano. Escovou o dente, ficou mais escova no bolso. Cara, no tempo do meu pai e do meu avô era um pente, né? Um pente parava ali e tal. Só que eu não tava no Brasil, eu tava em outro país, outra cultura, é outra origem. E eu cheguei a comentar, eu falei, um piloto profissional ele tem que se adequar, independente do país que ele esteja. Exatamente, tem que se adaptar. Claro. Ele tem que se adaptar onde ele está. Isso que faz um piloto profissional. Verdade. Não ele ganhar um campeonato e eu ganhei isso, eu sou profissional. O piloto profissional ele se adapta onde ele tem que estar. Se aqui posso, então beleza, então eu vou andar. Se não fosse por isso, as corridas seria só em um único lugar do mundo, né? Não teria pista diferente. E outra, né? Quem conhece o G, né? Vê as postagens dele, sabe que quando ele tá aqui no Brasil, ele tá no local adequado, né? Um local fechado. Sempre no lugar certo. Né? Sempre no lugar certo. E realmente ele se adequou, se adaptou a onde ele estava, né?
Tanto é que, igual eu falei, pô, a crítica chegou em mim também, né? Os caras me ligou, puta, mano, já tá fazendo isso lá, tá queimando o esporte. Falei, mano, existe uma marca mundial, a marca que mais vende moto no mundo, é a Bajaj. Você acha que o cara ia pegar uma moto 0 km e ia dar na mão do cara, pro cara ficar andando na rua, se fosse proibido, Se fosse né? proibido, o cara expôs no A mesma coisa o Léo dar uma moto e falar, já sai aqui, arrebentando com a minha camiseta aqui pra todo lado aí de Fortaleza. O Léo vai querer queimar o nome dele? Acho que não vai. Ele não vai fazer isso aí, porque aqui não pode. Entendeu? Com respeito, Então, né? com Com responsabilidade. Então. Aí algumas pessoas criticam, mas só que tem que ter a visão do que tá acontecendo, né? Tem que saber a história, né? Não sabe. Mas né? o pessoal gosta de falar muito, sabia? O povo olha e pegou um trecho, né? Uma história mal contada de um resumo de um trecho. Também. Entendeu? Aí dá aquela criticada, às vezes, né? Mas uma crítica construtiva, aceita-se, né? Sim, claro. Se a pessoa for inteligente, ela Se o aceita. cara fosse inteligente, ele chegava e perguntava, né? Pode. Aí pode, mano. É, E tal, tá porque senão vai assegurado queimar. por lei, Mas o pessoal exatamente. joga, tipo, fala num grupo logo o que tá acontecendo. Mas mesmo assim, eu ouvi a crítica, falei, não, fica tranquilo, depois eu vou fazer um vídeo explicando. Falei, não, fica tranquilo. Eu fiz um vídeo depois, falei, pessoal, vocês que me acompanham aqui, deu uma explicação, tô aqui e tal. Expliquei tudo certinho pra não causar problema, Não que né? o cara esteja errado, lógico, né? Mas que... Algumas pessoas ficam na dúvida, né? Mas aí só pra tirar a dúvida de outras pessoas, eu fiz um vídeo e larguei lá no Instagram para as pessoas ficarem tranquilas. Ótimo. Mas não sou contra o grau de rua, vim do grau de rua. Na verdade, todo mundo de esporte, aprendi a empinar no grau de rua. 99% Antigamente já empinei na rua também. Hoje procuro não fazer isso, a não ser se eu tiver uma autorização para mim poder fazer isso. E a rapaziada, é um conselho que eu dou, não ficar empinando na rua, porque as consequências hoje é caro, né? Multa, perde moto, põe a vida de outra pessoa. Cara não tem, às vezes só um capacete. Capacete fundamental, o pessoal aí que... E quando usa. velho. Muitas pessoas que não usam capacetes é o fundamental, cara. Quiser a proteção maior que o capacete. A observação que eu fiz no treino ontem, assim, por mais profissionais que vocês são, e mesmo que seja um treino, tava todo mundo protegido. Todo mundo. O Luquinha tava parecendo aqueles soldados norte-americanos, todo protegido e tal, ali, pronto. Mas aí tem que ser, porque aí é louco, viu? Pelo pai é só... O menino irresponsável. Mercadoria sem nota, menino. Aí. Tem que estar protegido. Então, pronto, cara. Então, o Wheeling é uma modalidade mundial. O William? Sim, mundial. O Wheeling, né? O William, o Stunt. O William barra Stunt. Porque o William, hoje em dia, é meio que separado. O William e Stunt são, tipo, duas categorias da mesma coisa, né? Duas categorias. Mesma O coisa. que muda? A diferença é que, tipo, o William é mais técnico e o Stunt é mais rápido, manobra rápida, mais loucura, drift. Mas as motos Entendeu? também são diferentes. As motos São as mesmas, mas a preparação muda. Muda. O estilo de Eu preparação. acho que o stunt é mais mão, né? o stunt né? é mais Mas a E o William é coisa mais na perto. calma e tal. E a parte do motor muda? Não. Não. Não? Pra você Vocês só entender, mexem com a tudo- estrutura de proteção. Então. Proteção, o que vai mudar, que relaciona com o motor, seria a transmissão. Que é a relação final. Põe a coroa maior, pinhão menor, entendeu? a diferença do stunt pro Winley, pra pessoa entender melhor, o Winley é tipo um show de apresentação que faz tudo certinho. Não deixa a moto se arrisca cair, tanto, né? entendeu? Não se abusa tanto. O stunt não, o piloto de stunt ele abusa um pouco mais, ele é mais agressivo, ele dá mais mão na moto. A moto sempre anda com. O stunt é um negócio imprevisto. Você não sabe qual que é a próxima manobra do cara. Na mesma hora que ele tá derrapando aqui, ele pode dar um bob, ele pode dar um pulo, você não sabe. Ele pode cair, se O público De fica. É, momento. Não existe ali um porque a gente- roteiro, o cara O não que acontece? O stunt, a maioria das vezes, por isso que, tipo, antigamente eu não dava tão protegido igual eu tava ontem. Mas você vai evoluindo, você sempre vai querendo coisas novas. Sim, correto. E aí você vai se Inclusive a própria machucando, você vida, vai né, manter, caindo, né? entendeu? A própria... Então, tem que se proteger, não tem jeito, velho. Porque A isso é o que proteção é a a gente base. vê de vez em quando rolam umas cagadas, velho. O cara de vez em quando assiste uns vídeos aí da galera fazendo grau e tal. E tem relatos, bicho, fatídicos, né? Tem relatos aí que o cara se acidenta, cai, morre e fica por isso mesmo, porque às vezes é irresponsabilidade, não deixa de ser. O cara não procurou um
um local apropriado, uma autorização. Prejudica outros, né? Porque além da pessoa em si, pode confrontar com alguém, né? Isso de prejudicar outro, o que mais acontece é o pessoal que não respeita. O pessoal que não usa um capacete, não respeita seus limites. Mancha o nome do esporte, isso aí, né? mancha o nome do esporte e faz perder muito. O que mais acontece no Brasil é perder os locais de treino. Por causa de outras pessoas responsáveis. Lá em São Paulo mesmo, a gente tá sem lugar pra treinar, bem dizer. Tem só um, que é onde eu treino lá, é bem longe lá de casa. A gente tem que pagar um estacionamento. E a gente tinha um lugar bem legal. Lá tinha um Itaquerão, que é um estádio, tipo o Castelão aqui, igual a gente treinou lá em Itaquera? É. Conheço. Lá era top. Aí a gente perdeu também. Perderam lá? Perdeu o terminal de cargas. Bastante lugar legal que tinha lá pra treinar. Por causa do grau de rua. O Itaquerão foi onde eu conheci o Luquinha lá. Eu conheci o Léo lá. Foi? Eu fui pro Salão Duas Rodas, né? Aí eu tava com a turminha, a galera, cara, vamos conhecer o Itaquerão. Bora. Hoje é Neoquímica, pô. Neoquímica. Neoquímica. Na época era acho que era Itaquerão mas todo ainda, mundo né? chama Itaquerão. E aí a gente foi, acho que foi umas 4 pessoas, né? Aí quando eu cheguei no Itaquerão, eu escutei aquela zoada daquelas motos. Aí a audição aqui já... Aí a galera, ei, vocês vão entrar aí que eu vou onde os meninos estão treinando ali de moto, que eu tenho certeza que tem treinando de moto. Aí os meninos entraram, conheceram o estádio. Estão na cabeça disso, né? E aí eu, de vez de conhecer o estádio, eu conheci o Luquinha. Foi legal, hein? Cabra, gente boa, né? Cheguei lá de boa, né? A gente começou a conversar e tal. Sem viadagem, sem nada. Sem nada, total. Todo homem. Todo sério, pensa no cabo sério. Não ando com isso não. Não, né? Mas tava bonitinho, tá? Tava bonitinho. Aí ele fazia umas manobras que é a que eu gosto mais, que é o RL. Ele dava uns RLzão bonito na freezazinha que ele tinha. Eu vejo fazer, né? E aí a gente começou, né? A gente trocou os telefones lá e aí virou uma amizade boa, né? Ele veio pro campeonato de Croácia. Para falar para as pessoas é assim, a gente está falando aqui de gestão de ativos, né? Pessoas são ativos. Projetos reais, né? De projetos Exatamente. reais, da qual a gente já tratou, tá? Vocês estão tratando. Que não esqueçam que pessoas são ativos. Então, talvez na realidade é o ativo mais valioso que a gente tem. Isso aí. Também precisa de manutenção preventiva, precisa de acompanhamento, precisa de inspeção. Abraça essa ideia e entendam. Se você for bom em processo, for bom em pessoas, você tá com a faca e o queijo na mão, e se precisar de ajuda em processo, aí entra o meu canal, tem lá PC e Wesley. Tem meu Instagram, Wesley Lavoisier, enfim. Estamos aí para ajudar vocês. Abraço. Obrigado para quem ficou com a gente até agora. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Vamos curtir, vamos compartilhar e aproveita esse momento. E tamo junto. Francisco, Wesley. Obrigado. Obrigadão. Grande abraço. O que eu falo sempre é o seguinte, já liderei muita gente. Eu me preocupo demais no outro lado, né? Quem tá passando a informação, né? Dizer, cara, sempre pense onde você quer chegar, né? Que seja um operador, um técnico que chegou agora, o cara acabou de sair ou da universidade ou de um curso técnico. Cara, tenha preocupação verdadeira, como você tem uma preocupação com você e com sua família. Isso, com certeza, cara, a tua instituição vai ganhar demais, e esse cara que está sendo educado, né, por você como um líder, quer seja independente do assunto que você vai estar dando drive para essa pessoa, com certeza isso vai marcar na vida dele, e a empresa ou a instituição que você lidera, ela vai colher vários frutos. Eu acho que a maior riqueza, né, de um líder é você passar informação e se preocupar na formação das pessoas. Eu creio que o segredo do líder é esse, né, cara? É passar informação e se preocupar com o quão ele assimilou, né? E a gente fazer os cheques diários e bater o bumbo forte para o cara sempre continuar crescendo. Aprendam bastante, quem está começando agora, e os líderes, cara, se preocupem como se fosse cada um filho de vocês. Eu acho que o recado seria esse. É isso aí. Um líder de valor gera valor. Isso aí. Basicamente, vamos supor que a gente esteja num cenário que não tem TPM. Então lá a manutenção ela vai ser a principal responsável por garantir a performance do equipamento. O que o TPM faz? Basicamente, ele pegou uma parte muito rica da manutenção, principalmente aquela parte que é ali todo dia, né? Todo dia, como que é o que o Tarcísio falou, a lubrificação, a limpeza, o reaperto. E o que foi que ela fez? Ela trouxe isso para o operador fazer. Só que concorda que para o operador fazer corretamente, isso tem que nascer muito bem lá na manutenção. Porque é como se fosse uma importação. O MA, ele é uma importação de demandas que, em teoria, deveriam estar nascendo muito bem lá na manutenção.
Então, a gente trabalha com algumas consultorias e trabalha com empresas boas nesse sentido. E o consultor da gente, ele inclusive ele até fala, olha, o MP ele sempre tem que andar um pouquinho... A gente fala muito do lado a lado, o jargão. Mas o MP ele tem que estar andando um pouquinho à frente do MA, justamente porque é o MP quem fornece. Então, em resumo, plano de limpeza. Ah, Wesley, é a operação quem faz um plano de limpeza? Não, esse plano de limpeza ele já deveria estar lá na manutenção. Ele nasceu lá e veio melhorado através do padrinho e do operador para a operação executar. O plano de lubrificação, né, que a gente entende mais aqui, ele nasceu dentro do MP. E aí, quando a manutenção MA estiver no passo 3, esse plano que a gente criou agora no MP, ele vai migrar para o operador. Só que quando chegar nele, esse plano já foi tratado por AQF, já foi tratado por experiência, já foi melhorado por todo o corpo técnico da manutenção. Então, o operador ele só enriquece com a experiência dele de dia a dia. Então, essa é a relação, esse é o link, entendeu? Ou seja, todo o processo metodológico ele parte, né, do time de manutenção planejada. Quer seja do método até a capacitação do operador, em todos os passos do MA, tem que partir da formação dos processos metodológicos. Né? Então, a importância do MP é muito grande no MA. Né? E nenhum dos dois vive sem. Se você pega a melhor equipe de manutenção, a equipe mais formada, se você não tem o cara que entende as dores do equipamento, cuidando dele todo dia, você sempre vai ter um gap. E por mais preventiva que você tenha, você vai estar olhando um pouco pelo retrovisor. Aquele cara que realmente sabe o impacto da manutenção autônoma, que ele cuida do equipamento como dono mesmo, né? Que aí, de novo, respondendo a tua pergunta, da minha máquina cuido eu. Quando ele sabe do impacto de tudo ali, cara, ele juntamente com o pilar MP, ninguém segura, cara. É só crescer com consistência e confiabilidade aumentar. O operador no dia a dia, você tem turnover ali, você tem promoções, é muito comum os operadores migrarem entre linhas e máquinas. Então, como que você mantém a qualidade no equipamento se você tem esse problema? É através de uma padronização que, de novo, provavelmente surgiu muito bem lá no MP, amadurecida no MP, para depois vir para a turma do MA melhorar, né? Não é que o MA recebe uma coisa pronta. O MA, ele melhora o processo que vem do MP através da experiência. Além da técnica, né, vamos também buscar um pouco se autoconhecer, buscar um pouco a questão da parte emocional, porque é bonito a filosofia, é bonito o resultado, é bonito ter no currículo, só que o processo é doloroso. E se você não tiver o emocional, você vai desistir ao longo do caminho, desistir na preparação e desistir na hora de implantação. Então, saiba que o sucesso é garantido, portanto que você não desista. Exatamente. Vai em frente, não desiste. Pensa numa pessoa que você admira. Saiba que por trás dessa pessoa já tem um caminho de muita turbulência ali. Se chegou lá é porque não desistiu, então não faça isso. Muita farinha com rapadura. Muita farinha com rapadura. Seis Sigma, assim, é robusto mesmo, né? E tem um lado muito estatístico, né? Muito forte nisso aí, realmente tem que gostar. Mas assim, realmente ele resolve problemas que ninguém até enxerga às vezes, porque ele vai a fundo. Minha primeira experiência com Seis Sigma foi há anos atrás, eu implantando um CEP, um professor de estatística na UFC, o Alexandre. E aí onde entra, assim, eu não consigo explicar. Definições de Lean Seis Sigmas, todo mundo vai dizer pra você diferente. Nunca é realmente específico, assim, sabe? É um programa, não tem especificamente quais ferramentas você vai ter que usar em cada belt ou conhecer, né? Mas assim, aí o Lean Six Sigma eu acho que é a união, né? Das filosofia Lean, né? Com a metodologia Six Sigma. Eu apliquei um CEP, que é o controle estatístico de processo, né? Que tem as cartas de controle, né? Gera também histograma, isso no processo de medir a altura da peça, era tampinha de garrafa. Aí ele, para facilitar para o operador medir, então tinha os limites de controle e os de especificação. Isso está evoluindo mais e mais e mais, né? Os órgãos responsáveis estão tendo uma preocupação maior em manter isso dentro de uma qualidade, manter os dados dentro de uma privacidade, né? Mas eu, certo, como engenheiro de software, não acredito em 100% de segurança. Sempre vai haver ou alguma brecha a nível de tecnologia ou algum erro humano que permitiu aquela brecha, entendeu? Entendi. Então, quando você fala em segurança, hoje a gente vive um universo mais seguro, vive uma questão mais segura em relação aos nossos dados e tudo, mas nada é perfeito, entendeu?
A gente vê aí algumas grandes empresas vazando, não permitindo, né, mas tendo os seus servidores invadidos e os dados sendo extraídos e tudo, mas como eu disse, houve algum erro em algum momento, entendeu? Ou uma observação daquela pessoa que está fazendo aquele hackeamento, né? Uma visão diferente do time que conseguiu achar essa brecha, né? E eu acredito que isso seja até algo normal, tá? Eu acho que no meu ponto de vista não existe nada 100% seguro, entendeu? Nada 100%. Acho que a única coisa 100% é a morte por enquanto. Por exemplo, se você tem um processo interno dentro da sua empresa que você usa um papel, você consegue pegar, fazer uma análise daquilo ali e transformar aquilo num software, transformar aquilo num programa, entendeu? Para aquele programa atender você com aqueles requisitos que você predefiniu dentro daquela sua rotina, dentro daquele seu escopo. Tá? Então, a engenharia de software é muito além disso. Ela vai desde o processo de você pensar em alguma coisa até como você consegue tirar esse pensar do simples pensamento, essa abstração de um pensamento para algo palpável. Mais cedo aqui a gente conversando sobre o Orkut. O Orkut nada mais foi do que alguém que pensou numa ideia de, que legal eu bater uma foto, fazer um compartilhamento, ter uma interatividade social, que a gente já faz isso no dia a dia. Hoje, podcast. Exatamente. Hoje é mais comum para essa geração, mas se você olhar há 30, 40 anos atrás, ou 20 anos atrás, não era uma coisa tão comum. As interações aconteciam face to face, né? Você ia para uma festa, você queria se encontrar com os amigos, tinha um grupinho que jogava RPG, entendeu? O grupinho que jogava RPG, o grupinho que tomava uma cerveja, o grupinho que jogava bola, entendeu? Você olhava todo esse contexto, analisava e transformava aquilo em algo palpável dentro do mundo digital, né? Então a engenharia de software, ela, claro, eu estou falando de uma forma bem leiga, tá? Seria mais essa ideia de você tirar alguma coisa do papel e transformar ela dentro do mundo digital. A empresa ela é constituída de corpo, mente e alma, né? Eu não posso ter um mix de serviços que não siga a alma da minha empresa, né? O que a minha empresa deve oferecer. Então, eu estou buscando sempre trazer novas técnicas, né? Inclusive, tem 2 técnicas novas, né? Que a gente trouxe agora, que é o MCA e a ultrassom de vazamentos de ar comprimido. O MCA, ele é muito parecido com o que o seu Edvildo falou aqui, do cara manda para retífica, vem de volta, mas não vem ok. O que é que o MCA faz? Ele faz uma análise de circuito do motor. Aí a gente consegue identificar um curto entre bobinas, um curto entre espiras do motor elétrico, certo? Sem precisar mandar ele para fora. Aí a gente indica pro cliente, tem um curto em uma bobina ou em uma espira. Aí o cliente manda para fora para rebobinar e rejuvenescer, e quando volta a gente vai fazer de novo. Não ficou legal o trabalho lá não, do cara que fez o teu serviço externo. É muito parecido com o que você estava falando dos trabalhos de retífica, né? E aí o que acontece? É muito comum, Nato, a gente vê dentro da indústria empresas automatizando o caos, né? Eu já tenho uma solução aqui, um sensor wireless, né? Vou colocar em todos os meus equipamentos. Aí fica uma bagunça, meu amigo, você não tem noção. E às vezes ele consegue extrair mais do ativo com pequenas ações, né? Como até o Wesley falou aqui, a MA e a MP. Às vezes o cliente, ele não tem nem um MA e um MP bem implementada, e ele, vou tacar sensor em tudo aqui e vai resolver o meu problema. O cara não tem o básico, que é uma árvore de ativos dele, né? Tá entendendo? Então, assim, às vezes, extrair o máximo de produtividade, de disponibilidade, de confiabilidade, nem se trata de eu buscar a melhor tecnologia, mas sim de eu extrair. Às vezes eu tenho uma mina de ouro dentro da minha planta industrial, no qual eu posso extrair o máximo do meu ativo com pequenas ações, entendeu? O cliente que eu vou pular logo para um wireless, eu vou pular logo para um online. Ele nem chegou a tentar um offline. Até contar um caso da usina que eu tava trabalhando agora lá no Rio Grande do Norte, estava fazendo o balanceamento de um picador. Inclusive o balanceamento é igual ao balanceamento da roda de carro. E aí eu tava com um soldador lá, um cara bem de chão de fábrica mesmo. Aí quando eu fiz a primeira leitura, eu identifiquei lá onde era a posição e o ângulo da massa desbalanceadora. Aí eu peguei o notebook, né, que eu
tava fazendo a simulação no notebook, aí eu mostrei pra ele, pronto, agora tu já pode soldar. Aí ele olhou pra mim e disse assim, ah não, Daniel, mas eu não estudei isso aí, só quem sabe isso aí é tu, eu não sei não, tu só me diz aí que eu coloco no local. Aí eu, tá bom, aí eu peguei, ó, coloca aqui, aqui, aqui. Aí, Daniel, mas aqui não vai pegar a solda porque eu já tenho uma solda dura aqui, eu preciso aplicar um grafite. Aí eu disse assim, mas e como é que faz isso? Aí não, faz assim, tem que fazer esse método e tal. Aí, ó, o conhecimento é algo, né, que às vezes a gente pensa que sabe tudo, né? Mas em um mundo de outros saberes, sou eu analfabeto. Eu disse pra ele, ó, tu não sabia onde colocar massa pela leitura do spec que eu te mostrei. E eu não sabia que pra essa solda pegar aqui, eu precisaria fazer um tratamento com um grafite. Então, assim, nem eu sou mais inteligente do que ele, nem ele é mais inteligente do que eu. Quem é a Laís? Hoje ela domina a área, domina o produto dela. Mas como ela chegou? Como é que ela chegou? Como é que foi essa caminhada para estar hoje, para sair daquele conceito da sorte? Se liga no conceito da sorte? Tem a tal da sorte que todo mundo fala, tal da né? sorte que todo mundo fala. Porra, olha ali, cara. A Laís tá ali nessa correria, tá referência, tem conteúdo. Cara, ela teve muita sorte na vida. Eu acho que não é bem assim. Com certeza. Eu acho que a sorte pode ser até conquistada, mas não, ninguém tem sorte da noite pro dia e tá lá no patamar que tá. Não existe isso. Eu não acredito. Não acredito em sorte. Pra mim, sorte é você ser contemplado na Mega Sena sem jogar. Realmente é uma sorte. Agora, quando você tem que acordar cedo, buscar a sua sorte, a sua própria ali sorte no dia a dia, isso não é sorte. Isso é fruto do seu trabalho. É fruto da sua persistência. De você colocar as suas limitações de lado e você correr atrás do que realmente você quer. Então isso não é sorte. Eu também sou do interior, eu sou de cidade pequena, sou do interior do Piauí, eu acho que todo mundo já sabe, porque eu sempre falo, sempre levo no peito de onde eu vim, né? A importância de reconhecer as raízes, né? Sim, é bom demais. Se você não reconhecer a raiz de onde você veio, eu acho que a sua árvore, ela não se torna sólida. Quem segura e sustenta uma árvore é a raiz. Com a raiz sendo forte de onde você veio, ali você consegue... Pode ser que ali você não gere os frutos, mas se você tem uma raiz bem solidificada, você consegue ter a estrutura para gerar os frutos, ou seja, onde você nasceu ou fora de lá. Você tem menos de 1.000 seguidores no Instagram. Só que pra mim, o influencer nem sempre é o tanto de seguidores que você tem. Que a gente sabe que muitas das vezes até é comprado. Pra mim, influencer é quando você chega aqui, ó, na cara, limpa, e você expõe ali o seu conhecimento, você ajuda o próximo, incentiva outra pessoa, você dá um norte. Aí não é quantitativo, né? Seria qualitativo. Entendeu? Então, assim, pra mim, a pessoa ser influente no mercado não é ela ter número de seguidores. Pra mim, influente é você transmitir isso pro público de uma maneira orgânica, de uma maneira humanizada. É isso que as pessoas estão pecando muito, Nonato, em relação a network, que as pessoas estão sendo mais interesseiras do que interessantes. Exatamente. Que tem que ser interessado, tem que ser interessante. E nunca que não pode ser interesseiro, entendeu? Exatamente. O que é ser uma pessoa interesseira? É aquela pessoa que só entra em contato contigo pra pedir alguma coisa. Só entra em contato contigo pra pedir uma indicação. Ele nunca entrou em contato contigo pra te dar um bom dia. Ele nunca entrou em contato contigo pra se apresentar, sabe? E simplesmente ele joga um currículo ali. O processo cervejeiro, ele tem diversos estilos de cerveja, né? Então, quando a gente fala do mundo cervejeiro, você tem 4 escolas cervejeiras mais tradicionais no mundo, né? A primeira delas, todo mundo conhece, que é a alemã, que aí é uma cerveja mais tradicional, indo para a linha das Pilsens. Mas você também tem as cervejas belgas, que aí se permite misturas de vários outros tipos de componentes, por exemplo, frutas dentro do processo cervejeiro. Depois você tem as inglesas, que são as cervejas com teores alcoólicos um pouco maiores, né? E a americana, que aí junta todas essas escolas e faz aí uma mistura boa que os americanos tomam aí desde a Pilsen bem levinha, as IPAs stouts, cervejas mais encorpadas, mais amargas e tudo mais. Isso acaba me chancelando a oportunidade de virar um gerente industrial. Isso eu falo para todo mundo, o TPM, ele algo que não é instantâneo, ele não vai dar resultados instantâneos, mas ele muda conceitos, filosofias e também vida pessoal. Eu diria que muito do que eu sou hoje eu devo a ter conhecido o TPM nessa jornada, né? Falando lá de 2006, eu começo a ter esse conhecimento. Para 2023, a gente está falando de uma jornada bastante importante. Aí, olhando para essa metodologia. E eu acreditei muito de que aquela ferramenta mudaria a vida de pessoas. Aí eu fui entender um pouco mais sobre educação e treinamento, que é a base para que as pessoas realmente conheçam. Fui aprimorar em manutenção
manutenção planejada, que acaba sendo quem vai dar suporte para que o MA aconteça. E o TPM pode ser aplicado na vida pessoal, né? Sim. Por isso que melhorou como profissional e melhorou como pessoa mesmo, né? Exato. Você sabe que eu tenho até um exemplo, cara, lá em Recife, quando a gente estava implementando algumas ferramentas, um operador trouxe esse depoimento para mim, marca até hoje, que ele falando que, pô, ele tinha mudado o conceito de vida dele, no consumo de energia da casa, no como lavar o carro, no como inspecionar as coisas dele da casa. O 5S dentro de casa. Exato, cara. Então, são coisas que vão além das portas, dos muros da fábrica. E isso não tem preço, cara. Quando alguns depoimentos, se fosse falar aqui de várias testemunhas aí dos operadores, a gente ia ficar vários dias aqui falando. Mas tem coisas que assim, cara, o cara lá tinha o desejo de ter uma TV Smart na casa dele. E, pô, ele não tinha grana para comprar. E, de repente, pelo processo de melhoria contínua, ele acaba ganhando alguns prêmios dentro das companhias. A Kirin, na época, lá incentivava com prêmios financeiros. E o cara, em um determinado momento, ganha um prêmio em grana e compra a Smart TV, que era o sonho dele. E ele traz isso, cara. Se não fosse o TPM, eu não teria conquistado esse sonho. Ele tem muito essa filosofia, que justamente a filosofia que a Solar também aplica muito, entendeu? A Solar tem uma coisa que eu gosto muito da Solar, né, dentro dos valores lá, que fala do respeito. Isso eu trago isso em todos os aspectos, em todas as discussões. Hoje a gente teve essa semana aqui, Semana da Diversidade e Inclusão. E se tem muitos tabus ainda sobre algumas temáticas. E aí eu digo para todo mundo, cara, respeito é o primeiro passo para qualquer coisa, para qualquer escolha. Dentro da hierarquia, cara, eu tenho algumas frases, algumas palavrinhas mágicas que eu utilizo, que para mim eu parto do princípio do seguinte: verdade e transparência. Então, assim, vamos nos respeitar e na alegria e na tristeza nós estamos juntos, mas verdade e transparência. Eu diria que a lubrificação ela é o primeiro passo técnico mesmo, que vai fazer com que o operador ele deixe de achar que o negócio dele é só apertar o botão na máquina. Cara, para mim, eu acho a melhoria específica é um pilar muito top, muito engajador. O MP é excelente também. Mas o MA eu acho uma grande sacada. Sim. Por que eu acho o MA uma grande sacada? Quando você coloca o operador como operador mantenedor. Porque, cara, quem tá em vivência 8 horas, ou 10 horas, 16 horas, sei lá, dependendo do tipo de país ou região de carga de trabalho, é o operador. Sim. Então, quem tem aquele conhecimento tácito sobre o equipamento é ele. Sim. O cara sabe uma vibração a mais, um ruído a mais. Pela vivência, ele já consegue pressentir, pô, tá errado, tá vibrando, tá tendo esse som, não é o normal da máquina. Então, quando passa a aplicar para ele, treinar ele, fazer com que a responsabilidade seja toda deles, para mim, no TPM, isso foi uma das maiores sacadas que o japonês... Para mim é fundamental. E assim, cara, os japoneses, eles traduziram essas percepções nos 5 sentidos básicos que nós temos. Cara, é olfato, tato, visão, audição e o paladar. Às vezes, pô, o pessoal fala, mas o que o japonês queria falar do paladar? Vai ficar botando a língua nos equipamentos? Aí botar óleo quente na boca? O paladar é você falar sobre o assunto. Então, assim, ó, se eu tô na máquina 8 horas do dia e, pô, minha máquina tem um determinado ruído, um determinado aroma, cara, você tem o cheiro. Tem um cheiro. E aí, cara, começa a cheirar borracha queimada. Ó, alguma coisa tá de errado lá. E aí nós precisamos do operador com os 5 sentidos aguçados para fazer a coisa acontecer. Eu faço um paralelo do MA a gente dirigindo o nosso carro. Exato, eu também já estava imaginando aqui. Cara, é isso, não tem como. Quem bota gasolina? Somos nós, por quê? Porque a gente tá vendo que vai acabar a gasolina. Exato. Quem leva para botar água? Somos nós, porque tem o sensor de temperatura que vai indicar que se eu não puser água vai esquentar e pode fundir o motor. E assim por diante. Quem faz a calibração do pneu? Em alguns lugares até a própria pro motorista, outros lugares não, mas
você começa a dirigir, você começa a sentir que o carro não está mais alinhadinho, balanceado, pô, você vai, em algum momento... Você é o operador do carro, né? Exato. Então, assim, para mim, a gente instintivamente, com o carro, a gente já faz a manutenção autônoma, né? Quando a gente não faz, o carro vai deixar a gente na mão. Na estrada. Vai deixar a gente na estrada. Então, para mim, eu trago esse exemplo para quando a gente está falando com o operador. Exemplo, tinha um casal de velhinhos chamado João Norato e Zefa. O João Norato, ele tinha a barba que passava abaixo do umbigo. E ele fumava aquele cigarro de palha, a barba era meio amarela. E a irmã dele fumava um cigarro que era o tamanho da palha do milho. Fumava metade, colocava na orelha para acender de novo e fumar mais tarde. E eles eram órfãos os dois. Eles não tinham nem fogão na casa deles. Só era para dormir. Nossa. Fazia refeição, almoço e janta na nossa casa, como se fosse da família. Isso era de segunda a segunda. Quando a gente foi para Paranaguara Nova, até enquanto eu vivi lá, que eu fui pro trecho, isso aconteceu. Tem um dito que eu tenho comigo, que é uma verdade, a caridade. Segundo a Escritura Sagrada, a caridade é o único dom de todos os dons, que dom é uma coisa que Deus dá, né? Sim. Aí pode e deve ser trabalhado, mas é Deus que dá. Mas a caridade é o único dom que, segundo a Escritura Sagrada, ele vai perdurar para a eternidade. O que eu quero dizer com isso? Desde essa Paranaguara Velha, a gente ainda criança, a gente aprende o dom da caridade. E a simplicidade, junto com o dom da caridade, é privilégio ou não é? Sim, com certeza. E é por isso que eu estou aqui. Desse privilégio que Deus me deu. A préviazinha que eu queria falar da Paranaguara Velha era isso, sabe? Uma criação regada a muitos princípios, bons exemplos. Mas você considera a sua infância uma infância, apesar de ser árdua, uma infância sórdida? Privilegiadíssima. Privilegiadíssima. Melhor ensino, né? Não, vou te dar uma resposta melhor, mais bem lapidada nisso aí. Merece, tá? Eu costumo dizer que meus pais foram inspirados por Deus para me lapidar, a instruir vocês todos, né? E eles não sabiam que o mundo ia me absorver. Então eles estavam sendo instrumentos usados por Deus para me preparar para o mundo. O processo da alumina, a calcinação da alumina, o processo todo é por sopro quente. Sopro. Pega o ar do ambiente e sopra. E o fluxo da alumina acontece no processo todinho da calcinação. É impulsionado por sopro. Então esses ventiladores que puxam esse ar do ambiente, eles têm mancais com eixos enormes. Se o cara deixar de lubrificar, aí ele não escreve no livro do turno, não. Eu tenho um monte de prioridade, amanhã eu faço. O cara do próximo turno faz. O cara do próximo turno está com uma demanda gigante. Nem tempo de ler o livro do turno para saber que o outro também não lubrificou. E nem estava na programação dele. Nem estava na programação dele? Aí também não. Aí começa, seca ali a lubrificação e começa a rodar aço com aço. E aí gera o atrito. Não é só o atrito, não. Desgaste, o motor não tem força para rodar. Aí o motor não tem força para girar e queima o motor. Pensa no tamanho do motor para girar um ventilador desse? Nossa, é um motor. E esses motores são importados. A compra do motor desse é programada. Vai mais ou menos 6 meses o processo de aquisição. Normalmente isso não é uma peça de prateleira. Queimou um motor desse, para toda a fábrica. 9.000 toneladas por dia de fabricação, para. Olha a importância da roupa. E a autoestima, sabe? Hoje em dia fala tanto de depressão. Eu tenho minha autoestima. Deixa eu levar. Olha eu aí, vou caminhando para 50 e quantos coisas você tem? 37. Olha aí, nós dois aqui. Bonitão os dois, hein? Não, é porque você é igual eu. Você ficou maduro muito cedo. Você gosta de estar vivendo com as pessoas que transmitem essa experiência. Sim. Mas eu tô falando da parte física, meu. Eu não tô com cabelo branco, não. Agora começou a sair uns fiapos aqui. Mas eu olho no espelho e eu penso assim, como eu posso me amar tanto? Eu penso, isso é ruim, não, isso é bom. Porque uma vez que eu me amo, eu estou apto a amar o próximo. Isso é fato. Uma vez que eu amo o que eu faço, eu tenho o prazer de transmitir para o próximo. De transformar pessoas. Distribuir isso quanto eu puder às pessoas. Os filhos da gente tem que deixar escolher o que eles querem. E dentro da possibilidade de tentar também aconselhar, mas ele tem que ter o livre-arbítrio para escolher o que ele quer, né? Eu não querer que o meu filho vai querer fazer o que eu faço, né? Entendeu? Correto. Mas princípio é princípio. Isso aí é imutável. Deus é que abre o caminho pra gente. E a gente, sabendo que Deus abre, a gente com toda a coragem vai trilhar, né? E vai ser o quê? Abençoado. E agradecer, primeiro gratidão a Deus, depois aos meus pais, que com essa sabedoria divina me criaram, né? E a todos os meus amigos, que através deles, por onde eu andei, eu deixei amizade, até em outros países, na Argentina eu tenho muito. Existe uma diferença muito grande em segurança de alimentos para segurança alimentar. Nossa, e as pessoas confundem. Era uma questão de interpretação do português, tá? Segurança alimentar é aquilo que se leva quando a pessoa tem uma vulnerabilidade de acesso ao alimento. Quando uma pessoa tem a vulnerabilidade de não ter acesso à comida, ela passa por uma instabilidade de segurança alimentar.
Então, tudo que os governos, as ONGs fazem para garantir que as pessoas tenham acesso à comida é uma segurança alimentar que está se buscando. Quando você vai buscar que esse alimento seja seguro para ser consumido, aí é segurança de alimentos. Então, as pessoas tendem a confundir. Então, a FSC, ela é uma certificação que reconhece a segurança do alimento, tá? Que está sendo produzido, fabricado, manipulado, como você colocou. Quando as pessoas falam segurança alimentar, né, é voltada para garantir que tenha comida para todos. É fato. Não é? Para que você vai jogar, digamos, um monte de revista que você tinha em casa fora, se você pode doar para uma instituição para recortes ou você pode mandar para reciclagem para gerar uma nova celulose. Então, a partir do momento que onde você mora lhe dá condições de dar uma destinação mais nobre, você já está fazendo um sistema de gestão na tua casa. E olha, eu vou te dar um paralelo do sistema de gestão em casa, tá? Gestão ambiental, gestão de resíduos, que a gente acabou de falar, redução do consumo de água, Sim. redução do consumo de energia, emissão de gases quando você compra uma geladeira melhor, por exemplo, um ar-condicionado que tem um menor impacto ambiental, né? Que tem um menor consumo de energia. Claro que isso também é dentro das suas possibilidades, né? Não, lógico. Então, tudo que você puder fazer vai gerar um impacto positivo para o meio. A gente tem que deixar um legado para as próximas gerações, né? Isso é fato. E eu acho que o sistema de gestão integrada, seja na indústria ou na casa, pode colaborar para isso. E o que você acha, assim, porque eu fico doente mesmo, assim, quando eu vejo alguém jogando papel na rua. Ah, sim. Lixo. Aí o cara, eu não falo nada porque ninguém sabe qual é a reação da pessoa, mas eu não jogo. Tipo, o carro fica sujo dentro do carro, o cestinho fica cheio, mas eu não jogo na rua, eu tô falando por mim. E, consequentemente, como existe essa logística também de quem joga o lixo na rua e quando a chuva vem, ela quem vai, né, entupir os bueiros depois. Essa questão do lixo na rua, do jogar o papel, dentro de casa mesmo, a própria desorganização, isso é uma questão cultural, né? Eu acho que é uma condição bastante complexa, porque nós não sabemos em que ambiente aquela pessoa que fez isso, ela foi educada. Se ela teve acesso e discernimento sobre isso. Eu vou falar por mim, tá? Sobre isso, né? Então, eu acho que... Por isso que é complexo, né? A gente não pode julgar porque a gente não sabe a realidade da pessoa. A realidade da pessoa, exato. Mas considerando que grande parte da população tem acesso à informação e de que esse comportamento é um comportamento que depois vai te trazer um ônus, que é o lixo de volta, né? A enchente vai acontecer. E esse lixo vai voltar para a tua residência, lógico, dentro de uma analogia. Eu acho que a gente tem muito que avançar enquanto cidadão, né? Por isso que voltando para o cerne da nossa conversa, né? Uhum. Quando a gente tem um sistema de gestão, uma indústria, por exemplo, e a população dessa indústria, ou seja, os empregados, os colaboradores, diretos ou indiretos, tem algum contato com o sistema de gestão, ele acaba levando isso para casa. Porque começa a ficar no automático dele. Exato, e eu vou te falar isso porque é uma das pessoas que também passou pela minha vida. Isso é o grande diferencial. Não é que as pessoas lá entendem. Eu sempre gosto de dizer uma coisa. Uma empresa, mesmo que nós vivemos muita questão de compliance, muita questão de corporativismo, mas uma empresa, ela tem que ser vista como uma família. Como é que é uma família? Eu sou uma família de 5 irmãos. Quando tinha um assunto discutido em família, tinha um momento que... Mas no final, quando se resolvia o problema, não existia mágoa entre irmãos. Tava todo mundo de boa. E assim tem que ser dentro de uma empresa. Nós não devemos levar nada pelo lado pessoal. É profissional. Nós temos... É profissional, mas mais ainda, com um sentimento de família. Porque um irmão, quando aponta que o outro tá errado, é porque ele gosta dele e sabe que aquilo é bom para ele. E esse é o sentimento que a gente tem dentro da fábrica. Quando o meu colega diz que o meu setor não tá bom, ele não está apontando o problema ao Chaguinha, mas aquele problema precisa ser resolvido. Se aquele problema não for resolvido, é um problema para todos. Deixa eu lhe falar, nós temos um trabalho diário, por isso que eu te digo que tem que trabalhar com cronoanálise. Todos os dias o PCP se reúne 2 horas da tarde com todos os supervisores, com uma planilha de analisador, onde é lançado
toda a produção do dia, a quantidade de pessoas que tem na máquina. Em cima disso ali a gente já sabe onde tem e falta pessoas. Se no teu setor sobra 5, as tuas pessoas saem do teu setor e vão trabalhar no do outro. E assim vice-versa. E todos os colaboradores vão com a blusa felizes por isso. Não existe o meu setor é melhor. A fábrica toda tem que atingir o objetivo. Isso existe dentro da fábrica? Com toda certeza. É o que é mais pregado. O concorrente não está interno. O concorrente está lá fora, pessoal. Quando um colega traz um problema para mim, sabe o que eu faço? Sabe o que eu digo para ele? Vamos supor, o Maurício chega para mim, olha como é que é uma tratativa construtiva e não construtiva. Vamos supor que ele tentou resolver um problema. Não conseguiu. Eu, como diretor, ele chegou até a mim. Eu entendo o problema. Eu disse, eu entendo, Maurício. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar junto com o gestor da área. A gente vai lá para trata e resolve. Se ele vier com a tratativa de, tipo na literatura, queimar o colega, o setor de fulano do seu Chaga não presta. Eu disse, aquele setor lá é meu também. Eu sou o núcleo. Assim como o seu. Me ajude a resolver. Você tá entendendo? Então, uma fábrica ela é um organismo. O olho não é mais importante que o dedo mindinho. Cada um tem a sua função. Então, o corpo precisa estar bem. O líder, ele serve para levar o liderado dele num ponto seguro onde ele não pode ir sozinho. É por isso que ele não está com a mão calejada, não está suado. Então o líder realmente é para isso. É por isso que liderança é um dom. Mas eu tenho a Deus uma eterna gratidão. Eu, pela minha condição, eu não poderia dizer isso hoje não. Eu trabalhar em 14 grandes projetos durante 17 anos, alguns até no exterior, obra de coqueria quente, chega a ser desumano, tanto que é hostil. Mas, claro, com todos os procedimentos de segurança que o sistema integrado de gestão propicia. A empresa, para poder pegar essas obras dessa magnitude, ela tem que ser qualificada e certificada. Na ISO 9001, que garante a qualidade do produto, que garante que ela faz muito bem aquilo que ela se propõe a fazer e de forma padronizada, não interessa onde, como e quando seja, né? Certificada na ISO 14001, que garante que fazendo aquilo com qualidade, ela está preservando o meio ambiente de forma sustentável, fazendo aquilo de forma sustentável, e a OSSAS 18001, que agora já mudou de número, não lembro mais, que garante que fazendo aquilo com qualidade, de forma sustentável, ela está garantindo a segurança e saúde ocupacional dos seus colaboradores, né? E depois ela tem também a SA 8000, que garante que ao fazer tudo isso, todas essas escalas aqui, cumprindo com tudo isso, ela tem responsabilidade social no que faz. Por acaso esse resultado não. É porque também Deus permitiu que eu trabalhasse em empresas desse nível aí, sabe? Né? Então o menino foi preparado lá, inspirados por Deus, os instrumentos foram meus pais, e Deus me deu o privilégio de trabalhar em empresas desse nível aí, e hoje eu posso dizer que trabalhei com propriedade, que eu não tenho na minha consciência um acidente. E estou atuando ainda, né? Só que hoje eu trabalho mais em gestão. Nós não fazemos acepção de pessoas em relação à formação. Muitas vezes as pessoas precisam ter pelo menos alguns critérios para assumir um cargo. Mas vamos supor, eu tenho um supervisor de produção excelentes dentro da fábrica que inclusive estão terminando esse curso agora, estão terminando o ensino médio. O que eu estou querendo lhe dizer? Que o esforço pelo conhecimento, a própria indústria, ela é uma faculdade, se você for curioso. Se você quiser aprender. Então, eu defendo os dois lados. Mas eu não vou deixar de dar a oportunidade de uma pessoa porque ela não tem um diploma. 1.000 e 1 milhão um negócio desse, né? Passa pelo processo, vai para a logística, da logística vai para o cliente. Quando chega no cliente que dá esse problema, aí cara, aí vem de lá para cá de novo, essa bola de neve crescendo cada vez mais. Aí fica quase que irreversível, né? Cara, a partir do zero. Tudo nasce do cliente e vai pro cliente. Né? No momento que você diz assim, ó, Alan, como é que eu enxergo, né, a voz do cliente, que a gente chama de VOC, o cliente dentro do meu processo? Eu vou te dar um exemplo, né? Esse é um exercício que a gente faz geralmente quando a gente está estudando sobre Six Sigma. O cliente quer uma peça chamada pistão que monte no bloco do motor. Esse é o desejo do cliente. É o desejo do cliente. E ele não quer que tenha interferência. Como é que eu transformo esse desejo em característica técnica? Aí a gente tem, né, que utilizar aí os artifícios de transformação e vai dizer, cara, o desejo do cliente é montar uma peça sem interferência. Isso significa dizer que eu tenho que ter uma dimensão entre as duas peças que atendam a determinadas características de tolerância. Então, a voz do cliente me diz desejo de montagem de uma peça sem interferência, né? E aí eu vou e transformo essa característica de interferência em dimensão com máximos e mínimos, que são as tolerâncias de especificação de um determinado produto. E aí eu começo a produzir, a controlar esse produto com base no desejo do cliente que eu transformei em dimensão.
e eu entrego aquilo para o cliente. No momento que o cliente recebe o produto e ele consegue montar, o cliente está feliz. No momento que o cliente recebe o produto e ele deixa de conseguir montar uma determinada característica, muito provavelmente o meu processo passou a produzir peças e produtos fora das especificações que foram desejadas pelo cliente. Então, esse óleo ou quanto aquele material ali, em termos do produto, existe tem a capacidade de exigir o escoamento. E isso é uma medida metrológica. Quando eu falo, cara, então metrologia é isso. Na hora que eu compro um pão, eu costumo dizer assim, cara, na hora que tu compra um pãozinho na padaria, tá exercendo metrologia. Pô, Alan, como assim? Como assim? Você vai dizer assim, cara, me dá aí 10 pães carioquinha. E hoje, na verdade, você não compra mais na quantidade, você compra no peso. Então você diz, olha, eu quero 10 pães carioquinhas. Aí a padaria vai lá, coloca no saco, você coloca na balança. Na hora que a balança tá ali e tá dizendo que aqueles 10 carioquinhas tem aproximadamente, sei lá, 1,5 kg, ali é metrologia. Porque fica ali algumas dúvidas. Cara, será que aquele 1,5 kg que eu tô comprando, verdadeiramente eu tô levando para casa aquilo que eu tô pagando? Será que a incerteza daquele equipamento ali, ela é confiável ao ponto, né, de dizer pra gente que a gente tá com um processo aferido e honesto? Quando a gente fala honesto, não é no sentido de as pessoas estarem ali querendo passar mais ou menos. Não, é porque o equipamento ele precisa mais próxima do valor verdadeiro, né? Então, isso é metrologia de uma forma geral. Todas as indústrias de manufatura que têm a necessidade de fazer montagens de componentes utilizam a medição tridimensional. Então, aqui no Ceará hoje já tem algumas empresas que utilizam não só braços articulares de medição, máquinas de medição por coordenadas, laser tracks, fotogrametria, que também é uma outra tecnologia que a gente pode utilizar. Cara, bacana. Muito massa. É uma área que aí, Nonato, acho que a minha formação dentro de Six Sigma, ela foi muito moldada pela formação tridimensional. Porque o que é que acontece, né? Você tem o Six Sigma, ele precisa muito de dados. Eu costumo dizer assim, cara, a gente precisa transformar a informação em dados. Porque a informação por si só, de um elemento que você tem, ela não te ajuda a resolver o problema. Agora, quando tu começa a transformar essa informação em dado, você começa a perceber o comportamento do processo produtivo, por exemplo. E aí aquilo dali já começa a te direcionar para a tomada de decisão. O resultado de um processo, ele pode, ou o próprio processo, ser transformado em dados. É, porque até assim. Então a gente está falando de resultados, são ações, ou seja, são desperdícios invisíveis. Invisível, ou seja, o cara tem uma perca ali, ele não consegue medir, ele não consegue gerenciar. Então não se gerencia aquilo que não se consegue medir. Isso. Aí quando você chega com a solução dessa daí, que você começa a tentar aplicar ou convencer o cara, diz, não, mas está funcionando. Sim. Isso nunca aconteceu. Mas ele não enxerga que aquilo ali tá saindo pela sangria. Aí o primeiro passo seria o quê? E quando é que você mostraria esse resultado pra ele? Numa virada de mês? Não, acho que aí seria muito... Cara, assim, ó, aqui a gente pode integrar várias ferramentas, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui, utilizando 3 ferramentas, entre elas ferramentas tecnológicas e ferramentas de solução de problema. Então, supondo que você está no processo de fabricação dessa nossa caneca. Ela tem uma forma definida e uma forma não definida. Alan, qual é a forma definida? Ela tem um cilindro. Uma seção embaixo. É uma geometria conhecida. E tem uma alça, na metrologia tridimensional, a gente diria que é uma forma livre, que é uma forma não convencional. Ela é formada por várias pequenas seçõezinhas de formas, né? Então, eu tenho aqui uma forma não geometricamente não conhecida, é uma forma livre. Tinha passado por uma outra empresa, também como líder do time TPP, que era uma equipe de tecnologia de processos de produtos e qualidade. E lá na Troller eu liderava uma equipe de melhoria contínua, com foco muito grande em solução de problemas e contato muito grande com o fornecedor. Eu acho que assim, um líder, ele tem que ter várias características, mas eu gosto muito de citar 4 características, né? A primeira delas, eu acho que ele precisa ter o coração muito envolvido em todos os processos. E aí envolve empatia, né? E quando eu falo coração, é você ter o coração, inclusive, para você gostar de pessoas, é você gostar de desenvolver pessoas, né? Então você precisa estar toda hora ali com o coração muito aberto para você, né, ter essa resiliência de estar toda hora ali desenvolvendo pessoas. Só que para você desenvolver pessoas, você precisa primeiro ser desenvolvido e precisa estar em constante desenvolvimento. Tá toda hora olhando para trás e dizendo assim, cara, quem são os meus mentores? O que é que essas pessoas fariam?
E hoje, quem são os meus mentores? O que é que essas pessoas fariam? Como é que eu posso aplicar isso dentro do meu time, né? Então a primeira coisa é agir com o coração. E aí ter garra, né? Tá nessa capacidade toda hora de movimentar as pessoas e de se movimentar. A segunda, eu acho que está muito relacionado à capacidade de aprender e ensinar. Eu gosto muito, né, dessa analogia, né? Que lembra aí um grande educador brasileiro, né? Que diz o seguinte, olha, no momento que você ensina, você está aprendendo. No momento que você está aprendendo, você está ensinando. Paulo Freire, ele dizia o seguinte, olha, você aprende ao ensinar e ensina ao aprender. Né? Então você tem que estar toda hora constante. Você tem que ter essa humildade, dizer assim, cara, eu tô numa empresa nova, eu preciso aprender sobre esse processo. Com quem é que eu vou aprender? Com aquele cara que tá ali no processo produtivo, direto no processo produtivo, com o teu supervisor, com a tua gerência, com as pessoas que estão ali ao teu redor. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ter aquela resiliência de dizer o seguinte, cara, eu também quero desenvolver essa pessoa. E a quarta coisa é entregar resultado. Então, quando eu olho para a minha formação como Lean Six Sigma, ela sempre foi muito pautada nesse sentido, né? Cara, como é que eu enxergo para um problema pensando com empatia no cliente, ao mesmo tempo pensando no acionista, pensando nas pessoas que estão dentro do meu processo, porque eu preciso melhorar o processo para que as pessoas produzam mais, mas produzam melhor do ponto de vista de processo na entrega de um produto, mas também no ponto de vista de processo para a qualidade de vida das pessoas. Aí eu vou escolher aquelas características que estão ali, né, cheirando, né, a causa através dessas ferramentas que você vai utilizando. E aí você chegou na análise, você se aprofunda na análise, aí você testa as hipóteses. Aí a estatística te ajuda muito nisso. Porque a gente, às vezes, é acostumado a tomar decisão com base numa informação, num dado. E aí você usa a estatística para dizer o seguinte, cara, e se eu projetar essa informação nessa minha amostra, pensando na população, será que eu consigo tomar melhor uma decisão? Aí você usa a ferramenta estatística para te direcionar para isso. É o que a gente chama de inferência estatística. Porque eu vou fazer o quê? Uma inferência na minha população a partir de uma amostragem. Aí aqui eu consigo tomar decisão. Vamos agora validar e testar essa hipótese. Aí você vai lá e valida, aí essa é a causa do problema. Aí o que é que eu faço agora? Faz melhorar. Aí eu vou dizer, agora que eu conheci a causa, o problema estava desse tamanho, efeito funil, isso vai se afunilando, eu vou melhorar aquelas características que de fato estão atuando na causa raiz do teu problema. A gente começa um projeto Lean Six Sigma, geralmente ali com 20, 25, 30 possibilidades. Aí você vai para a fase medir, 15, 18, 20, você vai para a fase analisar 10, 12. Quando você vai melhorar o processo, aí é algo em torno de 3, 4 características. E isso numa média geral, né? Cada problema é um problema, cada problema tem uma solução diferente. Aí você vai melhorar aquelas 3 ou 4 características que de fato atuam na causa do teu problema. Aí você vai para a última fase do DMAI, que é a fase de controle. Melhorei. Agora eu preciso padronizar o processo e deixar ele com as características que eu preciso daqui para frente para que esse problema não volte mais a acontecer. Probabilidade de erro. Para você não ter mais esse problema, porque quando você atua na causa raiz e você estabelece os controles corretos para aquele processo e estabelece os padrões, ele não volta mais a acontecer. Bota a minha ignorância de lado agora e explica aí o que é tubo e o que é tube. Por exemplo, tubulação é um tubo, na verdade, né? Que, por exemplo, por ela pode circular qualquer tipo de fluido. Pode ser água, cloro, amônia, o que for. Tube, ele só é usado para instrumentação. Aí onde você trabalha com bitolas de tubo muito pequena. Por exemplo, a gente trabalha com bitola de tubo de instrumentação até de 1,16. É extremamente fino. Então imagine você montar uma linha com uma tubulação de 1,16 polegada de diâmetro externo. A gente trabalha com isso. Por exemplo, para a parte de pressão, a gente trabalha com esses capilares. Então, acima disso, até ali, por exemplo, até mais ou menos meia polegada, a gente chama de tubing, tá? Que aí já é para tubulações para de instrumentação. Só que tubing você só usa para instrumentação. Tubulação é para uso geral. Você pode usar para qualquer aplicação ou em qualquer indústria. Conduzir o fluido ou gás, ou seja, líquido, então é tubulação. E quando você vai fazer, por exemplo, tomadas de pressão, temperatura, controle de planta, aí você vai usar a parte de tubing.
O que a gente chama no Brasil é, por exemplo, na verdade, o pessoal chamava gambiarra. Só que hoje em dia isso virou o quê? Soluções customizadas. Então, às vezes, o cara tem uma baita de uma ideia, certo? Ele fabrica ali uma coisa para resolver aquele problema e ele não se atenta para a parte comercial daquilo. Porque o nome gambiarra ficou tão forte e de forma negativa. Negativa, que na verdade lá fora o pessoal usa isso como soluções customizadas. Ou engenharia alternativa. Ou engenharia reversa, que ficou muito famoso na Segunda Guerra. Lembra lá que quando os aviões dos japoneses caíam, os alemães iam lá, pegavam os aviões, desmontavam e tentavam entender o processo de fabricação deles. Isso é engenharia reversa. E hoje isso chama-se de customização. Então você vai lá, vê uma planta, um equipamento, eu posso fazer uma melhor do que essa. Mas nesse caso aí, mas vamos fazer o seguinte, não vamos incentivar a gambiarra, né? Não, isso não é o objetivo. A frase é o seguinte, enquanto tá funcionando não é gambiarra, né? É o seguinte, para a parte de tubulação industrial, se você ir para aço galvanizado, tubo mecânico, aço inox... Galera, isso aí não é uma dúvida só minha, tá bom? Eu tô logo falando aqui para todo mundo, isso não é uma dúvida só minha. Muitas pessoas que trabalham com pneumática vai saber do que eu tô falando e muitos passam por isso. A gente também trabalha com essa parte pneumática e a gente vê também realmente essa diferença. Então, assim, essa parte de tubulação industrial, a bitola que você falou aí, ela tem uma relação diferente do diâmetro quando você trabalha, por exemplo, com tubos de PVC. Então, assim, o tubo de polietileno são tubulações que não tem nada a ver a bitola deles com a bitola de tubos de materiais metálicos, são totalmente diferentes. Assim também como, por exemplo, tubos de cobre para a área de gás medicinal, tubulação, por exemplo, para condução de GLP, gás natural, para indústria, para residência. O cara tá lá no apartamento dele, tem um ponto lá de GLP ou de gás natural. Aquela tubulação ali, ela tem uma bitola que não tem nada a ver com a tubulação, com a bitola da parte de metais, de galvanizado, de aço inox. Então, assim, cada metal, digamos assim, tem uma padronização de diâmetro diferente. Para tubos de 1,16 até 12 polegadas, o diâmetro que você mede da tubulação é exatamente o diâmetro externo. Para tubulações acima dessa faixa de tamanho, o diâmetro ele é uma padronização adimensional. Então, assim, o cara mede lá um diâmetro e simplesmente isso não tem nada a ver com o diâmetro físico que ele está medindo. Por exemplo, ele vê lá no catálogo lá o tubo de 14 polegadas. Aí ele olha 14 polegadas, ele vai lá medir 14 polegadas, ele acha que 14 polegadas ele vai medir lá o tubo e acha que vai dar 14 polegadas. Não vai. Antes da gente começar a conversar, eu queria agradecer. Eu fico muito feliz, honrado de ser convidado por você. Isso é considerado um ponto fora da curva, né? Que você explicou, o ponto fora da curva é aquele que se destaca, é um outlier, né? Que está aí dali da estatística comum, da média. Exatamente. E a gente vem fazendo um trabalho aí a nível Ceará, Norte, Nordeste, por às vezes não adotar uma solução de alto desempenho, que é o que eu sempre gosto de frisar. Para esse tipo de caso, né, para o ambiente industrial, para barreiras de contenção química, salas de lubrificação, a gente não pode propor uma solução mais ou menos. Ou você faz a coisa com alto desempenho, com um produto de alta performance, alta resistência química e térmica, que é uma responsabilidade técnica. Além de técnica, é consciência mesmo ecológica, humana, que você vai estar colocando em risco ali. Alguém vai pagar por isso. Aí ele disse assim, o piso teve que vir de fora, porque o piso aqui, o armazenamento é de açúcar, o açúcar é muito corrosivo, é pior do que o sal, corrosão do açúcar na condição de armazenamento. É isso mesmo? O açúcar, quando ele entra em contato com os sais presente no concreto, né, com os sais livres, ele cristaliza... O concreto qualquer, o concreto exposto, ele vai cristalizar e ele realmente tem um poder nocivo muito grande. Açúcar, salmoura, sal mesmo, depois que ele é hidrolisado, né, em contato com a umidade do ambiente, vai causar isso. Então, essa solução, vou chamar dessa garapa, né? Que é o açúcar, quando ele expõe ali, ele vai umidificar, ele vai hidrolisar. Vai virar só. E aí vira uma garapinha, ela é muito corrosiva. Né? Então, assim, o xarope, a área de xaroparias de fábrica de refrigerante precisa ter muita atenção. O que seria a garapa em outras traduções? Olha, é uma solução, né? Porque quando um sólido é exposto a um ambiente úmido, ele vai modificar e ele vai penetrar, né? Porque ali o sólido ele não vai penetrar, mas ele quando recebe umidade do ambiente, né? Da atmosfera, ele vai penetrar e vai começar a fragilizar aquele concreto, né? Então, assim, o açúcar ele tem um poder corrosivo alto, principalmente em concreto exposto.
Putz, não sabia. Pois é, A área alimentícia é um dos piores setores. Se você for ver a indústria de doce, que a gente atende algumas também, os ambientes de armazenamento do açúcar é onde a gente tem tido mais proteção, porque é onde dá mais problema. A indústria de doce, alimento no geral, porque os condimentos, né, os conservantes, os alimentos em geral têm açúcar, né? Molhos preparados. A grande maioria. Tudo tem açúcar, infelizmente. Mas a indústria refrigerante, como o consumo, né, o uso do açúcar refinado é muito alto, é muito intenso. Se ele cai ali no chão, no piso, ele manda embora. O nosso cérebro, a nossa capacidade de memorização está sendo atrofiada. Exatamente. Tá sendo atrofiada. Você lembra que quando o povo falava, até mesmo nos filmes de avanços tecnológicos, né, da época que a gente não tinha acesso à tecnologia, mas tinha os filmes que diziam, as máquinas vão dominar o mundo, daqui um dia... Exterminador do futuro. Exatamente. Tudo vai ser as máquinas. Só que isso nós ainda estamos esperando, né? Só que não. O que a gente está esperando já está acontecendo. Por que isso? Porque nós perdemos a capacidade de pensar e de armazenar. Porque dependendo tudo de um smartphone. Exatamente. Né? Telefone e tal. Daqui a tecnologia vai dominar e vai pensar por você. Já faz tempo que está fazendo isso. Exatamente. Ou se você não tiver uma rede social, você está descentralizado. Está fora de centro. Desconectado. Exatamente. Você é o estranho do negócio. Entendeu? Hoje todo mundo tem que ter um smartphone na mão, tem que estar usando. E a tecnologia fazendo isso por você. Inteligência artificial, né? Chat GPT, pesquisar uma música, busca mais, como o Dr. Elano falou, o seu cérebro está atrofiando. Então, meu irmão, se você não se apegar a um livro também, você vai ficar... E aí imagine o seguinte, você enxerga o iceberg, né? Ele tentou fazer a manobra, não foi? Conseguiu? Não conseguiu. Por quê? Muito grande, muito pesada a estrutura. Uma grande empresa dessa, qualquer uma dessas indústrias que são muito grandes, para se fazer grandes movimentos, é um trabalho muito grande. Por quê? Porque tem uma cultura forte, porque existem muitas pessoas envolvidas nos processos, né? muitas barreiras contratuais, jurídicas. A vantagem da startup é que ela é um barquinho, ela é uma lancha. Você fazer uma manobra dessa com a lancha é fácil, né? Você vira aqui um jet ski, você vira aqui e consegue desviar de qualquer obstáculo, né? Então, o grande lance da startup é isso. É você conseguir pivotar, que a gente estava falando, conseguir fazer grandes manobras com baixo custo. É mais fácil eu trocar um projeto desse numa grande empresa, que o diretor recebe 40, 50, 80, 100 mil reais, ou numa startup, que a galera tá skin the game lá. É mais fácil fazer numa startup, é mais barato, é mais rápido. E sem contar que nas grandes corporações você tem todo um processo político, né? Isso. Uma vez eu estava conversando com a minha filha, e eu disse assim, minha filha, o seu pai não vai lhe dar qualquer determinação quanto ao que você vai fazer no futuro, quanto à sua escolha profissional. Essa é uma escolha que é sua. É da pessoa, né? É da pessoa, é sua. Agora, o que eu posso lhe dar, minha filha, é uma só orientação. Quando você for escolher o campo profissional que você vai atuar, você preste atenção a uma característica, faça a si mesmo só uma pergunta. É escalável ou não é escalável? Se essa resposta for positiva, caia de cabeça. Você vai se dar bem. Você vai se dar bem. Se não for, minha filha, você vai morrer de trabalhar. Morrer de trabalhar. Por exemplo, hoje uma pessoa, ela grava uma aula. Na verdade, nós estamos vivendo aí uma grande transição, né? E o advento do direito cibernético, da inteligência artificial, simplesmente coloca tudo numa zona muito nebulosa ainda, né? O direito ele está tateando no escuro, né? De forma que a humanidade agora ela vai sentir o reflexo da inteligência artificial, né? Especialmente aí no que diz respeito ao mercado de trabalho, às relações em si. Nós vamos experimentar grandes transformações na sociedade aí nos próximos 10 anos, né? E como nós vamos nos adequar, nos adaptar a essas mudanças? Esse é o grande X da questão, né? Algumas profissões, elas vão completamente ser descartadas, e outras vão surgir, né? Então, a todos aqueles que estiverem muito antenados a questões da informática, inteligência artificial, né? Áreas que comunicam-se com a tecnologia, vão estar dentro do mercado. Então, fora disso aí, você tem algumas áreas
que também serão muito importantes, né, como áreas vinculadas à sustentabilidade, ESG, mas assim, fora desse contexto, business intelligence, né, nós temos algumas áreas, cientista de dados, analistas de dados, big data, enfim, todos aqueles, exatamente, todos aqueles que estiverem muito antenados com esse tipo de perfil, vão se sobressair no mercado de trabalho, mas muitas profissões elas vão ser ceifadas nesse processo aí, é algo inevitável, não dá para se voltar atrás, né? Tem até uma pesquisa aqui, ó.